E o tema da nossa live de hoje é o que é um projeto de infraestrutura e quando usar o Civil 3D. Vou explicar para vocês aqui hoje, detalhadamente nessa aula, né, o que é e o que não é um projeto de infraestrutura e quando que você usa o Civil 3D, por que a gente usa, né, o Civil 3D, que é uma ferramenta aí que ainda é pouco conhecida, né, pouco explorada, mas que muita gente, muitas empresas, né, ainda estão aí à procura de profissionais que dominam essa ferramenta, beleza? E a primeira coisa que eu quero definir aqui para vocês, o que é um projeto de infraestrutura e quando, né, que a gente usa o Civil 3D? Primeira coisa, o que não é um projeto de infraestrutura? Tá? Muita gente confunde. Rafael, isso aqui é um projeto de infraestrutura? Posso usar o Civil 3D para fazer isso? Rafael, isso aqui é um projeto tal, posso usar o Civil 3D? É exatamente isso que eu vou explicar aqui detalhadamente para vocês, se vocês ainda têm dúvidas sobre esse tipo de projeto. Tá? Lembrando que essa aula, essa live é uma live de esquenta da jornada Civil 3D que vai acontecer, né? Vai começar aí no dia 7 de fevereiro, então já deixa anotado aí na sua agenda para não perder esse evento que é a jornada Civil 3D. Beleza? Então, primeira coisa, o que não é um projeto de infraestrutura? Né? Quando que a gente não usa o Civil 3D? Quando que o Civil 3D não serve, né, para fazer aquele determinado projeto? Primeira coisa, o que não é? Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidrossanitário de prédio, projeto de fundação, radier, sapata, telhado, todos esses projetos que têm a ver, né, tudo que tem a ver com a construção civil, ou seja, tudo que tem a ver com prédio, com casa, com edifício, nada disso é projeto de infraestrutura. Tá? Nada disso é projeto de infraestrutura. Tudo isso é voltado para a construção civil. É isso que a gente precisa ver primeiro passo. O que não é um projeto de infraestrutura. Tá? Então, tudo que é voltado para edificações, para construção civil, não é um projeto de infraestrutura. Beleza? Esse é o primeiro passo que a gente precisa deixar aqui assimilado, tá? Deixar aqui claro aqui para a gente saber que esse tipo de projeto voltado para a construção civil não é um projeto de infraestrutura e a gente não usa o Civil 3D para esse fim, beleza? Agora, o que é um projeto de infra, né? O que é um projeto de infraestrutura? Primeira coisa, vamos lá. O projeto de infraestrutura, né? Dentro de projetos de infraestrutura, assim como na construção civil, a gente pode dividir ele em várias disciplinas, tá? Em várias disciplinas. Eu separei aqui para gente, né, os projetos assim mais que a gente mais usa no nosso dia a dia, né, na parte de infraestrutura, beleza? Então eu separei aqui para gente, vou explicar para vocês aqui, ok? Então primeira coisa, o que é um projeto de infraestrutura, tá? Então dentro de projetos de infraestrutura, né, a gente pode dividir em várias disciplinas, né? E eu citei algumas aqui, ó, separei aqui algumas para gente. Levantamento topográfico faz parte de um projeto de infraestrutura. Projeto urbanístico faz parte de um projeto de infraestrutura. Projeto geométrico faz parte de um projeto de infraestrutura. Projeto de pavimentação, projeto de terraplenagem, projeto de drenagem, projeto de esgoto, projeto de abastecimento de água, projeto de sinalização de vias e sinalização de obras. Tudo isso está dentro de projetos de infraestrutura, tá? E aonde que o Civil 3D, né, entra nessa história? Lembrando que essas disciplinas que eu falei aqui para vocês, todas elas, né, elas podem ser de vias urbanas, ou seja, pode ser de uma rua, de uma rotatória, pode ser de uma avenida, pode ser de uma viela, enfim, pode ser de várias coisas voltadas aí para a parte urbana, ok? Ou pode ser também de rodovias, ou pode ser também de ferrovias. Tá? Então, todas essas disciplinas que eu falei aqui para vocês, levantamento topográfico, urbanístico, geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem, esgoto, abastecimento de água, sinalização, tudo isso pode ser para qualquer uma dessas áreas, vias urbanas, rodovias, né, e também ferrovias,
tá? Ferrovias, ok? Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Ó, veja bem, esse aqui é um exemplo, né, de um projeto geométrico. Ou seja, o que é um projeto geométrico, né? Está dentro da parte da infraestrutura, está dentro de projetos de infraestrutura. Um projeto geométrico é onde a gente define todas as dimensões da minha via, todos os taludes, né, a projeção dos taludes, ou seja, aonde que esse talude vai começar, aonde que ele vai terminar, as inclinações, a seção típica, né, das ruas, com as espessuras e tudo mais. E também, né, os elementos geométricos, né, verticais, como perfis longitudinais, coordenadas, azimutes, né, enfim, tudo isso vem dentro do projeto geométrico. Então, esse aqui é uma das disciplinas de projeto de infraestrutura. Tá vendo? Não tem nada a ver com edificação, não tem nada a ver com construção, não tem nada a ver com a parte da construção civil. E aqui abaixo, né, do desenho em si, onde aqui a gente tem o estaqueamento, tem todas as informações. Abaixo aqui do desenho, a gente tem os elementos, ou seja, são as informações do projeto, tá? São as informações do projeto. Lembra que eu falei que levantamento topográfico também está dentro de projetos de infraestrutura? Ó, aqui tem um exemplo de levantamento topográfico. Ó. Deixa eu desligar aqui para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho um exemplo de um levantamento topográfico, certo? E dentro desse mesmo projeto que eu mostrei para vocês aqui, eu vou ter terraplenagem, eu vou ter drenagem, eu vou ter pavimentação, esgoto, água, enfim, eu vou ter várias disciplinas. Vou mostrar um exemplo aqui, ó, do esgoto. Né? Esse aqui é o mesmo projeto da mesma área, só que um projeto de esgotamento sanitário. Tá vendo? Então, esses são projetos, né, alguns exemplos de projetos de infra, né, projetos de infraestrutura, beleza? Aí, veja bem, tem também, ó, vou mostrar aqui um outro exemplo do projeto de terraplenagem, que também faz parte aí de projetos de infraestrutura. Olha só que interessante. Esse aqui é a mesma terraplenagem, só que com um mapa, né, de corte e aterro, ou seja, um mapa que mostra para mim aonde eu vou ter corte e aonde eu vou ter aterro, e também, consequentemente, né, os meus taludes, ou seja, que eu consigo visualizar aqui os meus taludes, a projeção dos taludes e também o mapa de corte e aterro desse empreendimento, tá vendo? E além do cálculo de volumes, né, tudo aquilo que abrange um projeto de terraplenagem, correto? Mas aí, beleza. Rafael, aonde que o Civil 3D, né? Agora que ficou definido o que é projeto de infraestrutura, então a gente tem levantamento topográfico, mostrei um exemplo para vocês. Tem os projetos urbanísticos, que geralmente são arquitetos que fazem, mas engenheiros em algumas regiões podem fazer também. Temos projeto geométrico, né? De geometria, seja de estrada, de loteamento, de ruas, né? Seja de um acesso rodoviário, terraplenagem, pavimentação, drenagem, esgoto, abastecimento de água, sinalização de vias e sinalização de obras. Como eu falei, pode ser de rodovias, pode ser de vias urbanas, enfim, pode ser de diversos elementos aí. E onde que o Civil 3D entra nessa história, né? Onde que o Civil 3D está presente nessa história? Bom, o Civil 3D, ele está presente, né, em todas essas disciplinas que eu citei para vocês aqui. Então, levantamento topográfico, o processamento do levantamento topográfico pode ser feito dentro do Civil 3D, ok? Então, por exemplo, você pode fazer o levantamento topográfico lá em campo e carregar aquela nuvem de pontos dentro do Civil 3D. Então, o levantamento topográfico está lá. Projeto urbanístico também. Por quê? O projeto dos lotes, né, pode ser feito dentro do Civil 3D. A divisão dos lotes, como essa divisão de lotes que tem aqui, ó, na nossa tela, que a gente está vendo aqui do lado, ó. Então, essa divisão aqui é um projeto de terraplenagem, mas essa divisão de lotes, né, que é mostrada aqui, também pode ser feita dentro do projeto urbanístico, dentro do Civil 3D, utilizando ferramentas do Civil 3D. Né? Que mais? Projeto de terraplenagem, como eu mostrei aqui, projeto geométrico, né, como esse exemplo que eu mostrei aqui, que é esse daqui, onde a gente tem, além da geometria horizontal, né, os elementos da geometria horizontal, eu tenho também, ó, perfis longitudinais, tudo aquilo que você vê falar, né, tá dentro de um projeto geométrico. Beleza. E o Civil 3D, como eu disse, ele pode entrar em diversas
na verdade, em todas essas disciplinas que eu falei para vocês aqui anteriormente. Todas elas, tá? Todas elas, o Civil 3D pode entrar aí, principalmente como substituto do AutoCAD, tá? Como substituto do AutoCAD tradicional. Aí eu vou explicar para vocês por que a gente usa o Civil 3D nos nossos projetos e por que a gente não usa mais o AutoCAD. Talvez essa seja uma oportunidade, né, de você que trabalha com o AutoCAD migrar para o Civil 3D, ou se você ainda não começou, não tente começar trabalhando com AutoCAD, é a maior besteira que você pode fazer, tá? Comece já direto pelo Civil 3D. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Por que a gente usa, né, um Civil 3D? Por que usar um Civil 3D é importante, né? Por que a gente não usa o AutoCAD no dia a dia? Primeiro ponto-chave, tá? O ponto inicial dessa conversa nossa aqui, o ponto-chave é para você ganhar mais, né? Ou seja, ganhar mais dinheiro, tá? E ficar por dentro do mercado. O que eu quero dizer com isso? Cara, nós que somos engenheiros, nós que somos projetistas, nós que somos topógrafos, nós que somos profissionais, prestadores de serviço, teoricamente nós vendemos a nossa hora, tá? Se você tem uma empresa, aquela empresa, né, ela trabalha X horas por mês e a hora dela vai ser remunerada através dos serviços que você pega. Se você trabalha sozinho, né, a sua hora vai ser remunerado através do serviço que você pega. Beleza. O Civil 3D, ele te dá muita produtividade. Segura essa palavra, hein? Produtividade. E pelo fato do Civil 3D te dar muita produtividade, né, por ele te dar muita produtividade, muita velocidade, automaticamente você ganha mais. Por quê? Você produz mais, levando o mesmo tempo que você levava antigamente, certo? Então, se você trabalha no AutoCAD, né, se você trabalha no método tradicional, usando topográfico, usando softwares em 2D que não automatiza processo, você está perdendo um grande tempo. Tá? O Civil 3D ele veio para automatizar processo, certo? Então, ele vai automatizar o processo e vai te dar muita velocidade, né, no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto é para você ganhar mais dinheiro. Como é que a gente ganha mais dinheiro? Produzindo mais, né? Uma das formas de você ganhar mais dinheiro é produzindo mais rápido, certo? Outro ponto importante para você ficar dentro do mercado. Segura essa aí, que essa aqui é fresquinha, essa notícia, hein? Nós estamos vivendo a era da transformação digital, ou seja, todos aqueles projetos que eram feitos no meio tradicional agora passaram a não ser aceitos mais. Por quê? Porque a gente está vivendo a era da implementação BIM no Brasil, que já era para ter sido implementada há muito tempo. O que isso quer dizer? Os projetos não podem ser feitos mais em AutoCAD, principalmente, né, para aquelas empresas que já implementaram o BIM ou para aqueles órgãos que já implementaram o BIM, né, que é a nova forma de trabalho aí. Então, para você não ficar fora do mercado, o único software que vai te garantir que você trabalhe em plataforma BIM para projetos de infraestrutura, que é esses projetos que eu citei aqui anteriormente, é o Civil 3D. A única forma de você não sair do mercado é o Civil 3D. Vou contar uma história para vocês aqui, ó. Quando eu comecei, né, eu comecei minha carreira como, já contei isso aqui outras vezes, como topógrafo, né? Comecei como auxiliar, né? Comecei como, depois fui para ajudante, auxiliar, operador, topógrafo, né? Enfim, fui crescendo ali na carreira. Meu primeiro contato com a infraestrutura foi na topografia. Olha só. Quando eu comecei, eu fiz escola técnica em agropecuária. Então, fiz técnica agropecuária e lá foi o meu primeiro contato com a topografia, 2010. Lá nós aprendemos, né, no teodolito, que é aquele equipamento, cara, muito ultrapassado, feito lá em 1900 antigamente e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu aprendi no teodolito. Só que hoje não se faz mais levantamento utilizando o teodolito. A grande maioria, 99,9% dos levantamentos topográficos, né, dos serviços topográficos, são feitos com estações totais, RTKs, drones, laser scanners, tecnologia de ponta. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que não mudaram do teodolito para a estação ou para o RTK, ou que falam que tem que ser feito no teodolito de qualquer forma? Sabe o que aconteceu com elas? Ficaram de fora do mercado. Porque o que as empresas querem, né? O que os contratantes querem? Seja você um CLT ou seja você um autônomo ou um empresário que tem uma empresa de
prestação de serviço, projetos de infraestrutura, topografia e tudo mais. As empresas querem produtividade, não é mesmo? Elas querem velocidade, ou seja, elas querem que você produza o dobro na metade do tempo, não é isso? Isso é a pura verdade, cara. Todo mundo, né? Todo contratante chega e fala assim, ó, o projeto, eu quero um projeto para ontem, cara. Eu quero que você me entregue o projeto para ontem e a gente tem só a metade do prazo. Enfim, eles querem muita produtividade. Agora, como que você vai entregar um projeto na metade do tempo utilizando o AutoCAD, por exemplo? Né? No Civil 3D, você consegue automatizar tabelas, relatórios, tabela de coordenadas, nota de serviço, cálculo de volume. Eu me deparo muito ainda, né? Me deparo muito ainda com algumas situações que é o seguinte: as pessoas ainda fazem cálculo de volume de terraplenagem utilizando um AutoCAD, ou seja, calculando na mão. A gente gasta aqui, cara, um terço ou até menos do tempo para fazer o mesmo procedimento que essas pessoas fazem. Você acha que as empresas vão querer contratar aqueles que produzem mais em menos tempo ou aqueles que demoram mais e ainda, né, correm risco de não ter aquela precisão toda, né? Correm risco de não ter aquela qualidade toda. Então, o primeiro ponto, né, o ponto chave aí, por que a gente usa o Civil 3D? Por que usar o Civil 3D é importante? É para a gente ganhar mais e para ficar por dentro do mercado, cara. Porque se você não se atualizar, se você não dominar o Civil 3D para projetos de infraestrutura, primeira coisa, se você não está dentro do mercado hoje, vai ser difícil de você entrar, porque AutoCAD, esses softwares aí tradicionais, antigos, não é mais diferencial. Tá? Eles são ali, beleza, né? Você sabe, tranquilo. Agora, o cara saber Civil 3D já é um diferencial, né? Já é algo que conta no currículo dele. É um especialista, é uma pessoa que é rara, não tem para todo lado. Então, por isso que essas pessoas ganham mais e têm as suas vagas, né, garantidas dentro do mercado. Segundo ponto, por que a gente usa o Civil 3D? Que a gente consegue ligar todas as disciplinas de projeto. Eu mostrei aqui para vocês na tela, né? Eu mostrei aqui para vocês, ó, que a gente tem projeto de terraplenagem, a gente tem projeto de esgoto, a gente tem projeto de drenagem, né? E todos esses projetos, galera, esse aqui é um projeto de abastecimento de água, também feito dentro do Civil 3D. Né? Tá com um carimbo diferente aqui, porque a gente estava prestando serviço. Mas olha só que interessante. Todo esse projeto também foi feito dentro do Civil 3D. Né? Só que olha que legal, todas essas disciplinas, né, terraplenagem, drenagem, pavimentação, água, esgoto, que mais? Cara, todas essas disciplinas, elas são interligadas dentro do Civil 3D. O que eu quero dizer com isso? Ó, sendo bem claro aqui, sendo bem prático. Dentro do Civil 3D, né, quando eu vou fazer um projeto, eu não vou fazendo cópias desse projeto. Ou seja, eu pego lá, eu faço o seguinte, eu crio o meu projeto, né, a minha topografia, lembra, a topografia faz parte dos projetos de infraestrutura, e aí, ao invés de eu fazer uma cópia desse arquivo da topografia, eu faço um link com ele. E aí sim eu começo o meu projeto geométrico. O que é esse link? A gente tem ferramentas, né, que você pode trabalhar com os projetos ligados um no outro. Então, você pode ter uma pessoa trabalhando na topografia, você pode ter o João aqui trabalhando na topografia e a Maria trabalhando na geometria ao mesmo tempo. E aí, se o João atualiza a topografia, a Maria vai ficar sabendo e ela só apertar um botão, o projeto da Maria já atualiza. Né? E aí pode ter também o José, que também está trabalhando em conjunto com a Maria e com o João. Aí o José pode estar trabalhando na terraplenagem, ou na drenagem, ou no esgoto. Tudo ao mesmo tempo e tudo ligado um no outro. Qual que é a grande vantagem disso? Tempo, né? A gente gasta menos tempo para fazer um projeto. Por quê? Porque eu não preciso esperar a terraplenagem estar 100% pronta para começar a minha drenagem, para começar o meu esgoto. Eu não preciso esperar que toda a minha topografia esteja pronta para começar a minha geometria e a minha terraplenagem. Então, eu não preciso disso. Entende? O Civil 3D ele permite, né, que eu ligue todas as disciplinas de projeto. Tá? Então, a gente usa o Civil 3D nesse ponto. Segunda coisa, a gente, como eu falei, a terceira coisa, na verdade, a gente trabalha em equipe sem perder o vínculo. Então, por exemplo, enquanto o João, a Maria e o José estão trabalhando vinculados, eu não perco esse vínculo, certo? Eu não perco esse vínculo. E o que isso traz para nós?
que eu não preciso ficar fazendo revisão. Ô, fulano, me manda a última revisão. Ô, fulano, me manda aí o último arquivo. Eu não perco mais esse tempo. Tá? Então, por isso que a gente usa o Civil 3D. No AutoCAD não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Automatizar tarefas, né? Como eu falei, gerar tabela, gerar relatório, gerar perfil longitudinal, gerar nota de serviço automática, calcular volume de terraplenagem. Enfim, você tem vários exemplos aí de coisas que você pode fazer, né? Utilizando aí o Civil 3D para automatizar as suas tarefas, tá? Para agilizar, né, o processo ali do seu projeto, né? Para você não precisar ficar fazendo ali coisas manuais, né? Aquelas coisas repetitivas. O Civil 3D consegue, né, automatizar o processo para você. Ele consegue agilizar para você. Olha só, esse exemplo aqui, ó, dentro do Civil 3D. O que eu estava falando aqui, ó? Automatização de processo. O que isso quer dizer? Olha só que interessante. Esse é um projeto de esgoto, de drenagem, perdão. Dentro desse projeto de drenagem, tá vendo que aqui eu tenho todos esses textos, né, que vão aqui juntos, né, com os meus trechos, né, com a minha drenagem aqui e tudo mais. E aí o que acontece? Esses trechos, tá vendo que ele tem os textos, que ele tem aqui as cotas, né, topo, fundo, profundidade, tem um estaqueamento, tem aqui a declividade, ó, o diâmetro, tudo isso aqui é automático. Ou seja, eu determino uma vez só. E como que eu determino isso? Eu dito regras para o Civil 3D fazer para mim. Então, quando eu vou traçar o meu projeto, eu já automatizo isso para ele, né, já ligar os pontos ali, já fazer o traçado da minha rede de forma automática. E depois, no perfil longitudinal, eu posso ajustar isso. Tá vendo que aqui eu tenho um perfil longitudinal, ó, da minha rede? Então, eu posso ajustar essas declividades. Só que isso ajuda muito, por quê? Porque o meu processo aqui de projeto ele é automatizado, ou seja, o meu perfil longitudinal ele é gerado automaticamente. Eu não preciso fazer aquele desenho manual do perfil longitudinal. Eu não preciso ir clicando, né, desenhando o terreno, igual está aqui, ó, destacado o meu terreno, destacado aqui a minha drenagem. Eu não preciso fazer isso. Então, por isso que a gente usa o Civil 3D. Ele já sai com esses perfis todos automáticos, né? Na jornada Civil 3D a gente vai ver isso um pouco mais aprofundado, tá? Mas olha só que interessante. Aqui eu tenho, ó, extensão, diâmetro, declividade, topo, fundo, profundidade. Isso é o quê? Isso é automação. Ou seja, eu estou automatizando as tarefas. Ao invés de fazer isso manualmente, gastar um tempo horrível, né, para fazer isso, um tempo estrondoso para ficar digitando essas informações, o que eu faço? Eu dou um clique no Civil 3D, dou mais uns 2 cliques ali para selecionar algumas instruções e ele gera isso aqui para mim. Tá? Ele gera isso aqui para mim, ok? Já respondendo aqui uma dúvida do Alão. Esses templates, você mesmo cria? Sim, a gente pode criar, tá? Esse aqui, no caso, é o meu template, mas você pode criar qualquer template que você quiser, tá? Qualquer template que você quiser, você pode criar utilizando aí o Civil 3D. Você pode configurar da maneira que você quiser, tá? Nesse caso aqui, eu criei para esse projeto em específico. Mas vamos supor que tem um órgão, né, que exige para você que o perfil longitudinal seja na escala tal, que tenha esse padrão. Você pode padronizar tudo isso no Civil 3D. Ele é livre para isso, tá? Ele é bem flexível para você fazer isso dentro dele. Então, você não tem problema com essa parte aí de automatizar, de criar os templates ali, tá? Uma outra coisa, ó, que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que não tem aqui, olha só que interessante. Aqui do lado eu tenho um projeto de esgoto, tá vendo? É o mesmo empreendimento, só que um projeto de esgoto. Então a gente tem aqui, ó, os perfis longitudinais, né? Tem a rede aqui, tudo bonitinha, né? A planta. E aqui eu tenho os perfis longitudinais, tudo também extraído de forma automática do Civil 3D. E olha só, esse aqui já é diferente, ó. Aquele era da drenagem, esse é do esgoto, tá vendo? Então a gente tem aqui informações diferentes que também foram automáticas, né? Eu não preciso digitar manualmente. A gente já cria os padrõezinhos e deixa os padrões ali pré-criados. Isso nos traz, né, muita produtividade, muita velocidade nos nossos projetos. E é exatamente por esse motivo que quem domina o Civil 3D, né, quem trabalha com o Civil 3D, quem usa o Civil 3D em projetos de infraestrutura, consegue ter mais produtividade, consegue ganhar mais, consegue automatizar essas tarefas.
Né? Uma outra coisa que a gente pode automatizar essas tarefas. Eu vou compartilhar aqui com vocês de novo a minha tela para mostrar para mostrar aqui dentro do Civil 3D como é que a gente faz, né? Uma outra vantagem, né? Um outro porquê que a gente usa o Civil, tá? Um outro porquê que a gente usa o Civil 3D aqui, um outro motivo. Ó, esse aqui é aquele projeto de esgoto que eu mostrei para vocês aí. Esse aqui é aquele projeto de esgoto que eu mostrei no PDF. É o mesmo projeto, tá? Mas aqui ele tem os tubos, tem os ramaizinhos de ligação, tá vendo? Tem a drenagem aqui que está vinculada. Lembra que eu falei? A gente vincula um projeto no outro. Então não tem aquela mais de fazer o projeto de esgoto sem saber como está sendo feito o projeto de drenagem. Eu consigo visualizar se está tendo interferência ou não. Eu consigo fazer isso tudo de forma automatizada. Ó. Com alguns cliques aqui, eu consigo visualizar como é que está o comportamento da minha rede nesse trechinho. Eu consigo visualizar, ó, tudo em 3D, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a minha drenagem, eu tenho aqui o meu esgoto, e eu tenho aqui o ramalzinho de ligação desse esgoto. Tudo feito aqui dentro do Civil 3D, sem utilizar o CAD. Ou seja, não preciso ficar pulando de programa para programa. E uma outra coisa importante, ó, essas tabelinhas aqui, ó, são tabelas também nativas do Civil 3D. O que eu quero dizer com isso? São automatizadas. Com alguns cliques, eu consigo gerar uma tabela dessa. Então, esse é um dos motivos que a gente usa. Né, tá vendo? Ó, quando eu clico, ó, ele é uma entidade do Civil 3D, ó, ele é uma table, né, uma tabela do Civil 3D. Então, pelo fato do Civil 3D automatizar tudo isso, ó, perfis longitudinais, ó, tá vendo? Não tem nenhum texto escrito aqui. Tudo de forma automatizada. Tudo com alguns cliques a gente consegue gerar dentro do Civil 3D. E o que isso traz de lição para nós? Né? Essa automatização traz de lição para nós. Traz velocidade, traz praticidade, né? Traz clareza. Ou seja, quando eu mostro um projeto desse automatizado, né, para o meu cliente, quando eu apresento esse projeto para o meu cliente, eu informo para ele que esse projeto é um projeto que é feito no Civil 3D, que ele é feito vinculado com os outros projetos, então as interferências eu já vou configurando, já vou checando ali se uma rede está cruzando com a outra, né? Já vou conseguindo visualizar isso. Eu informo para ele também que todo o processo de cálculo ele é automatizado, então a margem de erro é muito menor. Quando você vai desenhar um perfil longitudinal na mão, tá? Quando você vai fazer um projeto de esgoto, você precisa de um perfil longitudinal, certo? Quando você vai fazer um perfil longitudinal desse aqui na mão, ó, por exemplo, né? Você vai desenhar aproximado, né? Você vai desenhar aproximado. Você não consegue desenhar ele de forma exatamente igual tá o terreno lá em campo. Já aqui no Civil 3D, não. O Civil 3D vai te trazer as informações reais do seu projeto. Vai te trazer as informações reais do seu terreno. Vai te dar muita mais precisão. Vai te dar muito mais qualidade no seu projeto. Entende? Então é por isso que a gente usa o Civil 3D. Um dos motivos é esse. Beleza? E a gente pode usar, né, como eu disse, desde o levantamento topográfico até a entrega. Né? Até as pranchas do projeto são criadas dentro do Civil 3D e ele tem também ferramentas, né, para a gente automatizar essas pranchas. Tá? Eu consigo criar as pranchas aí de maneira mais automatizadas, né, utilizando ferramentas que só são existentes, né, que só existem dentro do Civil 3D. Por exemplo, aqui estão as pranchas, ó, estão dentro do próprio Civil 3D. Então, não preciso aquela história, né, de fazer num software, usar outro software para poder gerar prancha, né? Por exemplo, você faz um projeto de terraplenagem no Topograph, né, que é uma ferramenta já ultrapassada, você tem que exportar aquele projeto lá para o AutoCAD para dar acabamento nele. O que é dar acabamento? Colocar texto, colocar cota, colocar algumas informações. O Civil 3D já faz isso automaticamente para nós. Ah, eu preciso colocar a prancha. Eu já coloco a prancha dentro do Civil 3D, não preciso de usar o AutoCAD. Né? Então, esse é um dos motivos que a gente usa, né, o Civil 3D para fazer os nossos projetos. É tudo dentro do Civil 3D. É tudo usando essa mesma ferramenta. Tá? Então, a gente consegue ligar todas as disciplinas, trabalhar em equipe sem perder o vínculo, ou seja, a equipe, né, se você tiver vários projetistas, vários topógrafos, vários desenhistas trabalhando no mesmo projeto, eles estão vinculados, ou seja, não é um trabalhando aqui, o outro trabalhando ali, tá todo mundo ligado um com o outro, tá? A gente consegue automatizar as tarefas, gerar tabela, gerar os relatórios, como eu falei, gerar perfis longitudinais,
gerar, que mais? Os textos, né? Os textos a gente também usa o Civil 3D para gerar aqueles textinhos, aquelas chamadas, né? Então, tudo isso é feito dentro do Civil 3D. Por exemplo, quando você faz um projeto de infraestrutura, uma das coisas que você precisa criar nesse projeto, tá, são as notas de serviço, certo? E aqui no Civil 3D, ó, tá vendo essas notas de serviço aqui? Eu tenho aqui as cotas, né, de cada lado do pavimento acabado, eu tenho as estacas, eu tenho a cota do eixo, né, eu tenho a cota de corte aqui, que é a cota vermelha. Tudo isso aqui foi feito dentro do Civil 3D, tá? Ele identifica para mim aonde estão os pontos, né, de curva vertical, os pontos de tangente, e já identifica tudo para mim na nota de serviço. São relatórios, né, que saem dele automatizados. Então, aquela coisa, ó, eu preciso tirar as coordenadas, ó, um relatório de coordenadas do eixo. Eu tenho aqui, ó, a estaca 0 está nessa coordenada, a estaca 1 está nessa coordenada, a estaca 2 é onde eu tenho um PI, tá vendo? A estaca quebrada, eu tenho um ponto de interseção vertical. Então, eu tenho a coordenada dela aqui. Ou seja, eu não preciso fazer isso manualmente. Eu clico no botão lá, ele tem o Civil 3D tem essa funcionalidade, né? E ele gera para mim as notas de serviço. Ele tem uma funçãozinha aqui, ó, Brasil, ó, relatórios, e aí eu tenho aqui o relatório das estacas, e eu tenho aqui também notas de serviço, tá? Então, já gero isso automaticamente. Aquela coisa de fazer manual já ficou para trás, né? Eu não perco mais tempo gastando energia com isso aqui. Tá? Então, por que a gente não usa o AutoCAD mais para projetos? Tá? Muitas pessoas me perguntam, Rafael, por que não usa o AutoCAD, cara? Por que você não faz o projeto no AutoCAD? Cara, tanto como empregado CLT, né, quanto para prestador de serviço, o AutoCAD ele já não é mais diferencial. O que eu quero dizer com isso? Se você é um cara que quer subir de cargo, se você é um cara que quer entrar numa empresa, né, sou estudante, sou um aspirante, eu quero ingressar no mercado, não adianta você fazer curso de AutoCAD mais, não é mais um diferencial. Ele é um ok ali, beleza, né? O seu AutoCAD não é um diferencial, poxa, que vai te colocar à frente dos demais profissionais. O Civil 3D é. Por quê? Porque ele é a ferramenta mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura, mais avançada, mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura. Não tem outra. Qual que a empresa quer? A empresa quer trabalhar com um Fusca ou quer trabalhar com uma Ferrari? Né? O contratante ele quer receber uma Ferrari ou ele quer receber um Fusca? A resposta é clara. Então, por isso que a gente não usa o AutoCAD mais para projetos e por isso que a gente usa 100%, né, do tempo o Civil 3D para fazer os nossos projetos. O AutoCAD já não é mais diferencial, já está ultrapassado. Tá? Inclusive, a gente está recebendo aqui na semana atrasada, nós fechamos um contrato aqui na empresa em que nós temos a obrigação, olha só, nós temos a obrigação, não é mais uma opção, é uma obrigação de entregar os projetos utilizando o Civil 3D. Então, não dá mais para eu entregar os projetos em CAD. Eu sou obrigado, está lá no meu contrato, que eu sou obrigado a entregar os projetos utilizando, né, o formato do Civil 3D. Então, se eu quiser entregar os projetos para esse contratante, eu tenho que ter o Civil 3D nas últimas versões, inclusive. Tá? Então, eu preciso ter essa obrigação, né? Eu tenho essa obrigação de gerar os projetos em Civil 3D, eu não tenho mais uma opção. Então, eu só consigo fazer mais agora, né, o projeto utilizando o Civil 3D, não tem como escapar mais. Né? Então, está aqui, ó, referência, não sei o que, a contratada deverá entregar os projetos executivos compatibilizados abaixo listados em meio digital em programa Autodesk Civil 3D com as interferências e as quantidades utilizando tecnologia BIM. Tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o Civil 3D. Então, cara, não tem como escapar mais. Falar com a pessoa assim, olha, eu só uso agora, eu só uso AutoCAD, cara. Como é que eu posso fazer para adaptar isso aí? Não tem como. Eu teria perdido o contrato e um contrato gordo, digamos assim, né? Um contrato que paga um salário meu que eu recebia lá quando eu trabalhava com topografia ainda, né? Um contrato só que a gente fechou na semana passada aí de projetos. Então, cara, não é mais uma opção, né? É uma obrigação utilizar o Civil 3D. Então, você pode começar, né, usando o Civil 3D dentro de uma dessas camadas dos projetos de infraestrutura que eu expliquei para vocês. Eu expliquei que a gente tem aí várias disciplinas, né, que a gente pode utilizar o Civil 3D.
tá? Várias disciplinas que a gente pode utilizar o Civil 3D. Expliquei para vocês aonde que ele entra, né? O que é, o que não é. E você pode começar com pequenos projetos, como, por exemplo, você pode começar com plantas topográficas, com levantamentos topográficos, com cálculos de volume, com pequenos projetos, né, de desmembramento de área, com pequenos projetos aí de cálculo de área. Tudo isso, dentro do Civil 3D, tem ferramentas para isso, certo? Projetos geométricos, qualquer um desses aqui que você começar, você pode começar pequenininho. Você não precisa ter um mega escritório, uma mega estrutura para começar. Um computador e a ferramenta já basta para você começar a garantir essas oportunidades do mercado ainda em 2022, certo? Então, você consegue já começar a faturar, né, os seus primeiros dinheirinhos ali, utilizando o Civil 3D, né, começando ali pequeno, tá? Cálculo de volume, como eu falei, medição de obras, sempre tem demanda para isso, cara. Se você dominar o Civil 3D, você está dentro, tá? Então, isso além de dinheiro, né, que você vai começar a ganhar o seu dinheiro aí já usando o Civil 3D, vai te trazer experiência no ramo, vai te trazer mais traquejo, né, vai te trazer ali mais a maldade do ramo mesmo, né? A experiência ali que você vai adquirindo com o tempo. Começa de pequeno, tudo é um processo, é uma evolução. Você não precisa começar grande. Você não precisa começar com um mega escritório. Pode começar dentro da sua casa, home office. Eu tenho alunos aí que faturam mais de 50 conto por mês trabalhando dentro de casa, sozinhos, tá? Com alguns freelancers ali e tudo mais. Tá? Tem alguns alunos que ganham muita grana só trabalhando com esse tipo de projeto, tá? Uns trabalhando com drenagem, outros trabalhando só com esgoto, outros trabalhando só com terraplenagem, outros trabalhando só com geometria, outros trabalhando só com urbanístico, depende da área que você quer abranger. Se você quer trabalhar sozinho, abranger todas as áreas, se você quer trabalhar em equipe e abranger uma área só, varia, né? Cada um tem um processo aí para começar. Tá? E aonde que eu vejo que a galera mais erra? Tá? Vou explicar para vocês aqui um dos erros que a galera mais cometem no início, tá? Até alguns alunos também cometiam. Elas acham, né, que precisa saber, né, precisa ser expert em AutoCAD para começar no Civil 3D. Na verdade, isso é uma grande bobagem. Você não precisa ser expert, você não precisa dominar AutoCAD para começar no Civil 3D. Tá? Eu comecei direto no Civil 3D, eu sou a prova viva disso. Por quê? Porque os comandos, né, que você precisa de desenho para dar um acabamento, desenhar uma linhazinha ali, escrever um texto, fazer um textinho ali, uma nota, né? Os comandos que você precisa estão todos no Civil 3D. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma achura. Dentro do Civil 3D tem essa opção para fazer achura. Ah, eu preciso fazer uma linha de chamada com texto. Dentro do Civil 3D você tem essa função para fazer uma linha de chamada com esse texto. Beleza? Então você não precisa começar no AutoCAD, tá? Coloque isso na sua cabeça. Comece direto já dentro do Civil 3D. Você vai ter que aprender alguns comandinhos de CAD, mas você não precisa, que eu digo, gastar tempo, investir tempo só aprendendo AutoCAD. Tá? É besteira. Tá? Os comandos de desenho que você precisa, tá tudo dentro do Civil 3D e eles são exatamente igual ao do CAD. Tá? A mesma coisa. Você quer digitar uma linha, é o mesmo comando. Você quer fazer uma achura, é o mesmo comando. Tá besteira, cara. Besteira você perder tempo fazendo cursinho de AutoCAD, tentando aprender AutoCAD no momento que a gente está vivendo hoje. Tá? É besteira. Já cai para dentro do Civil 3D e já garante a sua oportunidade, né, no mercado usando o Civil 3D. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Só fazendo uma recapitulação. Na live de hoje a gente viu o que são projetos de infraestrutura e quando que o Civil 3D entra. Né? Mostrei para vocês aqui várias disciplinas de projetos, vários momentos ali que o Civil 3D pode entrar e onde que você pode começar, já dando os primeiros passos, né? Dentro dessa ferramenta, já começando ali a ganhar o seu primeiro dinheiro ali, utilizando o Civil 3D. Comece pequeno, né? E vá subindo ali aos poucos, né? Vai escalando ali aos poucos. E se você quiser ficar por dentro, né, de todas as lives, não deixa de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, né? Ativar as notificações lá no Instagram. E é isso aí, galera. Fiquem por dentro, né? Se você tem alguma dúvida, né? Vai lá no meu Instagram, marca na caixinha lá do Instagram, né? Manda sua pergunta lá, ou me manda uma mensagem, me manda um direct, que a gente vai batendo um papo lá. Beleza? Um abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau.